e falando de futuro, eu não poderia deixar de falar da reforma tributária, né? É a pauta do momento. E aí a gente tem falado justamente muito sobre a questão de que o contador, sim, ele tem o conhecimento, ele é detentor desse conhecimento. E é um momento, talvez, a gente ser protagonista em todas essas questões, né? Então a gente tem a capacidade de pegar todos aqueles artigos e traduzir para o nosso cliente na linguagem que ele vai entender, mas mais do que nunca é importante que o empresário entenda sobre reforma tributária, entenda sobre a questão de como vai ser a tributação do seu negócio. Porque não adianta, o meu contador vai saber e ele vai fazer. Porque isso vai impactar na cadeia produtiva, na questão de qualificação dos seus fornecedores, na negociação com os seus clientes, na forma como vai precificar o seu produto. Então, a gente sabe que tem alguns setores que vão ser prejudicados, outros vão ser beneficiados com essa forma, mas o mais importante de tudo é entender de que forma ser impactados e como tentar ao máximo reduzir esse impacto, né? Então, a gente vem trabalhando muito na questão de empoderar o contador do conhecimento para que ele possa chegar nos seus clientes e de forma estratégica, como parceiro, ele possa também passar para o empresário de que forma que ele precisa trabalhar a reforma tributária dentro do seu negócio, né? Então isso é essencial e é a pauta do momento, né? Além disso, a gente estava falando sobre o projeto de lei que está agora sendo aprovado não, sendo discutido no Senado, ele já passou pela Câmara, já foi aprovado, que é o reajuste da tabela do IR e a tributação dos dividendos, que deve aí também ser uma preocupação para o empresário que tribute, que distribua mais de 600 mil euros. A gente vai ter essa questão da tributação, né? Então, é muito importante aí toda essa questão de planejamento. 2026 inicia a reforma tributária com algumas questões assim, mais de adequação, mais informativas, mais de preparo, para que em 2027 ela entre de fato. Então 2026 é o ano do preparo, é o ano de se programar e entender como ela vai funcionar. Então são grandes desafios, né? Mas eu acho que também tem oportunidades aí. Sobre a primeira questão ali da reforma tributária, quais setores que estão sendo mais orientados nesse sentido? Então, assim, na reforma tributária, a grande mudança que a gente tem aí é a questão dos creditamentos, né? Então, empresas do presumido lucro real vão ter o que a gente chama de não cumulatividade plena, eles vão poder se creditar de todas as aquisições, todos os serviços contratados, né? Para bater o débito do imposto. A indústria, ela já costumava trabalhar com questão de creditamento, mas ele não era amplo, ele tinha limitações e agora eles vão ter um creditamento ainda maior. A gente entende que a maioria das indústrias vão se beneficiar. Em contrapartida, quando a gente vai falar do serviço, onde a gente tem muita utilização de mão de obra, provavelmente como mão de obra não gera crédito, as empresas de serviço elas tendem a ser prejudicadas com tudo isso, né? E aí, claro, a gente tem a questão das empresas de gestão nacional, que muitas talvez vão ter que ser forçadas a sair do regime para poder conceder créditos. Então aí são vários reflexos que a gente tem, mas como